Bom dia, querido. Paz seja convosco. Vamos começar bem a nossa semana compartilhando uma palavra aqui no Recolhendo Maná. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Então, eu quero começar falando do nosso tema hoje, um tema bem especial: meu compromisso com Jesus e os reflexos na minha vida. Eu venho de uma série de meditações acerca da vida dos apóstolos e de como eles fizeram loucuras para dar seguimento do evangelho e ser tudo isso que nós somos hoje, a própria igreja. E um dos apóstolos que chama muito a minha atenção é o apóstolo Pedro, né? Eu tenho estudado as cartas dele, a biografia dele, tenho lido muitas coisas a seu respeito e vi que não foi à toa que Jesus deixou ele para liderar os 12 após a sua subida triunfal. Vamos lá, querido. Abra comigo então na carta de 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 15, dar um pause aí enquanto a gente procura. Enquanto você procura, eu já vou fazendo a leitura aqui. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Aleluia. Pedro escreveu duas cartas. A primeira foi para instruir os crentes a perseverar em seguir o caminho de Jesus. E a segunda foi para orientar a não cair nas ciladas e ensinos de falsos profetas. Amém? Vamos então para os aspectos aqui da palavra que Deus ministrou. Eu fiz aqui algumas anotações, algumas ponderações em cada aspecto. Amém? Vamos agora ao primeiro. Mas de minha parte. Pedro sabia que tinha a sua função, ele sabia da sua responsabilidade, então ele está ali oferecendo. Naquele momento, a parte dele. Ele começa esse versículo 15 dizendo: mas de minha parte. Então, querido, eu quero te dizer: não basta você ouvir o chamado para sua vida. Não basta você achar muito legal, achar muito bonito. Você tem que executar isso. Você tem que sair de onde você está. Você tem que avançar. Não adianta nada ter uma espada na mão se você não ir para a guerra. Você tem que fazer a diferença. Sabe, querido? Você tem que ter a postura. Pedro tinha uma postura de quem sabia o que estava fazendo. Ele tinha o chamado e ele não recusou isso. E a hora que ele está escrevendo essa carta, ele está dizendo o seguinte: eu, da minha parte, pode ser tudo contra. Pode estar tudo errado. A minha parte é essa. Eu vou fazer isso. Ele não estava deixando para depois. Amém? Você não pode simplesmente deixar rolar. Você tem que fazer acontecer. Mas isso começa na sua consciência. Não adianta nada esperar as coisas simplesmente acontecerem. Isso tem que começar aqui dentro. A grande revolução, a grande questão de Pedro é o seguinte: ele tinha uma certeza da identidade dele, de quem ele era. Ele não tinha que esperar por ninguém. Amém? Vamos lá. Segundo aspecto: esforçar-me-ei. Isso quer dizer o seguinte, querido: as coisas não são simples. E quando você tem que fazer força é porque tem alguma resistência. Quando você vai malhar na academia, você tem que fazer uma força às vezes para puxar um ferro, por quê? Porque existe a resistência do peso no ar. Existe uma resistência. Se Pedro estava dizendo esforçar-me-ei, é porque ele também tinha resistência para estar executando aquele ministério, para estar executando aquele trabalho, para fazer o que tinha que ser feito. Você consegue entender isso? Não é simples. Não basta ter consciência, tem que ter força de vontade para executar. E Pedro tinha, ele estava dizendo: olha, queridos, as coisas não são tão simples. Eu basicamente estou preso aqui em Roma. Tá tudo dando errado. Eu tô velho, tô quase morrendo. Mas mesmo assim, eu vou fazer uma forcinha e vou dar um jeito de ensinar vocês qual é o caminho certo. Eu não vou deixar vocês na mão. Querido, ele estava preso, mas deu seu jeito. Ele se esforçou e instruiu. Ele tinha que instruir os irmãos daquela região lá. Ele enviou a carta para uma região específica, aparentemente ali pela Turquia. Eram várias províncias que tinha ali. Não se sabe ao certo, é chamada a epístola, segunda epístola universal de Pedro, porque ela serve para todos. Mas ele estava instruindo contra falsos mestres. Então, querido, a gente tem que entender isso. Ele deu seu jeito. Ele foi chamado para instruí-los contra aqueles falsos mestres. E ele executou a sua tarefa. Ele não deixou parado. Quando a gente se esforça, não tem nenhum obstáculo que pode nos segurar. Pedro se esforçou e as grades da prisão não impediram o ensino dele de chegar até os crentes. Não impediram
Pedro de calar a boca de falsos mestres. Então eu quero te dizer, querido, para você fazer a diferença, só falta um pouquinho de força de vontade, que as coisas vão acontecer. O terceiro aspecto que eu quero destacar, mesmo depois da partida. Pedro sabia que morreria, que estava quase morrendo, afinal. Ele sabia que o evangelho e a própria pessoa de Jesus era muito maior e muito mais importante que ele. Então ele não queria sair sem deixar essa parte importante, essas lembranças para aqueles crentes. Ele termina o versículo falando de lembrança. Ele não queria que ninguém se esquecesse. Então ele tratou de executar isso com excelência. E a pergunta é, depois da sua partida, o que vai permanecer? Depois da partida de Pedro, permaneceria o ensino. É uma coisa para a gente refletir um pouco. Depois da partida de Pedro, ele ficou lembrado como um apóstolo que ensinou, que instruiu. Todo mundo pensa nele como um grande apóstolo. Como vão pensar de você quando você partir? O que vão pensar de você? Como mencionarão o seu nome nas conversas? Pense um pouco nisso. Pedro foi lembrado como um grande apóstolo e talvez até como um grande libertador, como aquele que trouxe livramento na situação dos falsos mestres. Mas isso é porque ele resolveu fazer a diferença. E você? Tem feito a diferença? Tem feito força? Tem uma consciência cristã? As coisas são diferentes no seu modo de ver? Você já reconheceu a sua parte? Querido, comece a semana fazendo a diferença, consciente do seu chamado e com força para vencer. Tenha um dia excelente, em nome de Jesus. Amém.